Fala pessoal, boas-vindas a mais um guia visual detalhado trazido para vocês pela Forge College. É muito bom ter a nossa comunidade reunida aqui de novo. Olha, no nosso último módulo, a gente mergulhou fundo na mecânica bruta das taxas nas redes blockchain, né? A gente desmontou aquelas engrenagens todas por trás do gás e das unidades de computação. Mas agora chegou a hora de dar o próximo passo lógico. A gente precisa pegar toda essa teoria bacana e conectar com a vida real. E aí, logo de cara, a gente já esbarra na dor de cabeça universal de quem constrói na Web3. Como prever o imprevisível? Imagina o desafio que é tentar estimar com precisão e, pior, ter que comunicar esses custos malucos de transação para as lideranças ou gerentes de produto que não são técnicos. E tudo isso sem destruir o orçamento da empresa. É literalmente como tentar adivinhar a previsão do tempo num planeta onde as tempestades de taxas mudam a cada segundo. Complicado, né? Então, bora dar uma olhada na nossa rota de hoje. A gente montou isso aqui como um verdadeiro diagrama de engenharia, bem à prova de estresse. Vamos passar pelo desafio dos custos, conhecer o método de 3 passos, fazer um cálculo prático, entender o nosso modelo mental, definir margens de segurança e fechar com os próximos passos e mitigações. Começando então pela nossa primeira parada, o desafio dos custos ou simplesmente o problema das taxas. A grande verdade é que levar o seu entendimento técnico para uma reunião de orçamento real exige muito planejamento. Sabe por quê? A liderança não está nem aí para opcodes ou syscalls. O seu desafio é pegar a palavra computação e traduzir para dinheiro. Então não importa se você está lidando com o gas used do Ethereum ou com as unidades de computação do ecossistema da Solana, o obstáculo no fim do dia é o mesmo. Como interpretar o que está rodando no código e transformar isso numa métrica palpável que caiba no orçamento. E para resolver isso, a gente vai para a seção 2. É aqui que eu apresento a vocês o nosso método de 3 passos. Pensa nesse método como se a gente estivesse desenhando o esquema elétrico de um prédio. São 3 etapas fundamentais: medir, converter e comunicar. Se você ligar um fio errado lá na base, a sua estimativa de orçamento do outro lado simplesmente não vai acender a luz. É um passo a passo essencial para pegar dados crus e complexos e transformar isso numa história que o time financeiro vai comprar sem medo. Vamos detalhar isso um pouco mais. Passo 1. Medir. E olha, não é fazer uma média de cabeça. Medir exige rodar transações de verdade num ambiente de homologação, com dados realistas, tamanhos de entrada que condizem com a realidade e um estado de rede idêntico ao que o usuário final vai encarar. É só extraindo esses rastros de execução num ambiente assim, bem controladinho, que você vai achar os valores exatos de gás ou das unidades de computação sem ficar no achismo. Avançando para o passo 2, converter. É aqui que a mágica acontece e o dado vira dinheiro. Você vai precisar aplicar o modelo de precificação da rede que você escolheu. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Mantenha as taxas fixas, tipo aquele custo para criar uma conta, totalmente separadas das cobranças variáveis por computação. Se você misturar essas duas coisas na mesma planilha, qualquer mudança no projeto mais para frente vai virar um pesadelo na hora de refazer a análise. Aí chegamos no passo 3, comunicar. Não adianta nada fazer os cálculos se você não souber explicar. Você precisa empacotar as suas premissas e os intervalos de risco numa narrativa super clara. Pensa assim, uma estimativa documentada e que outra pessoa consegue reproduzir é uma baita ferramenta de decisão. Agora, jogar um número qualquer numa reunião sem documentar de onde ele saiu, né, isso é só um palpite bem irresponsável. O que é bem interessante de ver agora é como essa matemática toda funciona na prática. Vamos para a nossa seção 3. Bora testar o nosso método num cenário super clássico. Transferir um token. Vamos imaginar um ambiente estilo EVM, onde a execução algorítmica principal gastou 120 mil unidades de gás. Você vai multiplicar isso pelo preço unitário, digamos uns 50 GUI, que já soma a taxa base com a taxa de prioridade. Fazendo a conta, a gente chega num custo efetivo de 0,006 ETH. Essa aí é a espinha dorsal da sua transação. Só que a brincadeira não acaba na execução, né? Tem sempre os pinetras na festa, aquelas despesas determinísticas extras. Coisas como o armazenamento de código num ambiente EVM ou a taxa de aluguel de contas na Solana. O segredo aqui é registrar isso linha por linha. Separar a computação pura da gravação de dados garante que a sua auditoria fique impecável, cada centavo no seu devido lugar. E o toque final é converter para a moeda que a gente usa no mercado tradicional. Usando o nosso exemplo, com o token custando uns $2.000, a gente chega em cerca de $13. Mas lembra da regra? Mantenha o total na moeda nativa separadíssimo dessa conversão para dólar ou real.
E não esquece de registrar a data e hora dessa cotação. Assim, se o token disparar de preço amanhã, você só ajusta a taxa de câmbio sem ter que refazer todo o teste de engenharia de novo. Entrando agora na nossa quarta sessão, o nosso modelo mental. É aqui que a gente divide o problema em camadas para ficar fácil de entender. Para explicar isso bem para quem não é de tecnologia, a gente divide a arquitetura em 3 partes. A primeira camada é a execução intrínseca. Pensa nela como o trabalho braçal do seu algoritmo. Os cálculos, as validações, é o suor do opcode. E claro, isso aqui escala direto com o nível de complexidade do sistema que você está criando. E isso nos leva brilhantemente para a segunda camada, que é a mudança de estado. Aqui é criar uma conta nova ou gravar algum dado persistente na rede. E quer saber o melhor? É exatamente nessa camada que a sua equipe tem mais controle. São esses os custos que você consegue cortar drasticamente fazendo escolhas mais espertas e eficientes de design na hora de arquitetar o projeto. Por fim, a terceira camada são as restrições externas. Basicamente, os fatores macro que fogem do controle da sua equipe de engenharia. A gente está falando daquele congestionamento de rede chato que joga a taxa de prioridade nas alturas e, claro, das oscilações malucas de preço do token no mercado. Contra isso, não tem muito o que codar. O que nos leva direitinho para a seção 5, as benditas margens de segurança. Como a gente se protege do que não controla? Olha, colocar uma gordurinha no orçamento não é ser pessimista, viu? É ser prudente. É igual levar dinheiro extra para gasolina numa road trip longa. A gente sugere colocar de 10% a 30% de folga para cobrir a variabilidade de execução do código e uns 10% a 50% de margem para lidar com os humores do preço do token. Se você não colocar esses amortecedores no papel, o time técnico acaba assumindo um risco financeiro que, na real, deveria ser problema da gestão do produto. Vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se encaixa na tomada de decisão. Trazer o custo marginal por operação para a mesa de reunião muda o jogo. Imagina que rodar uma operação custe X, mas se você agrupar, fazer um batching com dezenas de transações juntas, o custo unitário cai pela metade. Mostrar essa matemática de forma clara é o que vai justificar liberar horas de engenharia para reescrever a arquitetura. E, finalmente, chegamos na nossa sexta e última sessão, próximos passos e ações de mitigação. Agora é hora de assinar o projeto e botar ele debaixo do braço. Para resumir os passos finais. Primeiro de tudo, torne as suas estimativas sempre auditáveis. Qualquer um tem que conseguir refazer a conta. Segundo, crie análises de sensibilidade mostrando logo qual é o pior cenário possível. E por último, pegue todo esse documento lindo que você criou e leve para a fase de planejamento do deploy. A ideia é garantir que absolutamente nenhum orçamento estoure de forma invisível. Para encerrar, eu quero deixar uma reflexão que vai servir de ponte para a nossa próxima lição. Pense o seguinte: quais otimizações vão te entregar a melhor redução de custo por cada hora de engenharia investida? Acertar a mão nisso é exatamente o que separa um código que só funciona de um projeto que dá lucro de verdade. Muito obrigada pela companhia em mais essa jornada trazida pela Forge College. Para continuar explorando os bastidores da engenharia Web3, não deixem de acessar forge.college. Um abraço e até a próxima.